Impacto espiritual. Igrejas neotestamentarias. Efésios. O propósito eterno de Deus. Parte 1. Lemos ali na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude de aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A carta aos Efésios fala muito acerca da igreja dos Efésios. Vamos a compartilhar algumas coisas acerca da história da cidade de Éfeso, que é muito importante. Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa jônia, província de Esmirna, Turquia. Durante a era grega clássica, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois que veio sob controle da República de Roma, em o ano 129 a.C. Durante o período romano, Éfeso foi uma cidade muito importante, a maior cidade do Império Romano. Tinha uma população mais ou menos de 250.000 habitantes, que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Assim que Éfeso foi uma grande cidade, muito importante. A cidade de Éfeso tinha uma fama muito grande, porque nela estava o grande templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era uma das 7 congregações de Ásia Menor que encontramos citada no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O Evangelho de João possivelmente foi escrito ali em Éfeso. E a tradição histórica fala que ali permaneceu Maria, a mãe de Cristo, até seus últimos dias. Artemis, que era a deusa do meio ambiente e conhecida pelos romanos como Diana, pelos romanos, a deusa da fertilidade, é dedicado a Artemis ou a Diana um templo muito grande. Segundo os arqueólogos, encontraram com 80 metros de comprimento e 50 metros de largura. Este templo tinha uma característica muito importante. Eram os cultos paganos oferecidos ali a esta deusa, que foi uma rejeição muito grande contra o Evangelho de Cristo. Em seu segundo viagem missionário, o apóstolo Paulo, desde Corinto, ele chega a Éfeso. Diz ali em capítulo 18, versículos 19 e 20 de Atos o seguinte: chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo a eles que ficasse mais tempo. Não se deu. O apóstolo ficou muito impressionado com as oportunidades de propagação e pregação do Evangelho em Éfeso. Voltou a Éfeso novamente em seu terceiro viagem missionário. Primeiramente, podemos falar o seguinte: portas abertas para o Evangelho. Em Éfeso deu início
um ministério muito grande, o apóstolo Paulo. Por 2 anos ensina na escola chamada de Tirano e o evangelho se espalha por toda a Ásia. Neste tempo são fundadas as 7 igrejas da Ásia Menor. Atos 19, 9 a 11, diz ali: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, diz o texto. Foi em Éfeso onde o apóstolo Paulo desenvolveu um ministério muito grande. Trabalhou tanto tempo como não em outro lugar. Os cristãos de Éfeso têm a bênção de ouvir por mais tempo os ensinos do apóstolo Paulo. De aí entendemos a profundeza da carta que envia o apóstolo Paulo a essa igreja, porque essa igreja tinha ensinamentos de Paulo por espaço de 2 anos. Segunda coisa, Éfeso, as grandes doutrinas para uma igreja. A epístola da prisão, como chama-se também a carta aos Efésios, são e representam, primeiramente, Efésios, a igreja que é o corpo de Cristo. Colossenses, Cristo, a cabeça do corpo que é a igreja. Filipenses, o viver cristão com Cristo como dinamismo. Filemón, o viver cristão na época ou da sociedade pagã. Em sua epístola à igreja de Éfeso, o apóstolo revela que a igreja é a obra-prima de Deus, um mistério não revelado no Antigo Testamento. A igreja é edificada com pedras vivas, sendo morada de Deus no Espírito. Um dia a igreja partirá no mundo e será apresentada a Cristo como a noiva do Cordeiro. Reflexão. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, achamos o propósito eterno de Deus manifestado através da igreja. Temos a alta distinção como igreja de ser o corpo de Cristo. Somos como igreja a plenitude de aquele que enche todas as coisas, que é Cristo Jesus. Vamos manifestar essa realização ao mundo perdido que está sem Cristo e que não tem a salvação. Que Deus nos abençoe.